Obrigado. A hora que você quiser, vou pôr a cadeira bem. Amém. Já estou me sentindo em casa, né? Já estou sendo bem recebido, né? Desde a hora que eu cheguei, a atenção que o pastor Jonas me deu ali, sabe, é algo assim que me deixa muito feliz, né? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Você está feliz, amém? Amém. Glória a Deus, né? Fico muito feliz pelo convite do pastor Jonas. Eu creio que a gente se conhece já há uns 12 anos, não é isso, pastor? Uns 12 anos, né? A gente conheci o pastor Jonas através da vida do pastor Sérgio, né? Onde a gente travou uma amizade, né? Teve um dia da feijoada aqui, que eu fiquei sabendo, ele mandou um WhatsApp para mim, eu falei, vou lá comer uma feijoada, que por sinal estava muito boa, e minha esposa gostou da feijoada, vocês estão de parabéns, os irmãos que trabalharam, né? Em prol desse projeto, e vocês estão de parabéns, amém? Minha esposa ficou, ela se chama Elisângela, né? Meu filho também ficou, o Samuelzinho, né? O alemãozinho, muitos dizem que ele é russo, que outros dizem que ele é japonês, né? Japonês loiro, ele é bem loirinho, né? Mas o olho bem puxadinho, com o olho azulzinho, parece aqueles estrangeiros, né? De lá de fora. A minha filha Eduarda Vitória também ficou, né? Mas tudo isso com a honra e glória do Senhor, amém? Eu quero agradecer desde já o convite do pastor Jonas, esposa, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, e traga um forte abraço da Igreja Batista Peniel para Estuário para vocês, amém? Sintam-se abraçados em nome de Jesus, independente se é lá, independente se é aqui, nós servimos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, e estamos no mesmo propósito aqui na terra, de um dia morar todos juntos na glória com o Senhor, amém? Gostaria de te convidar a se colocar de pé, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor. Tenho quanto tempo, pastor? Fica à vontade. Vamos pregar até meia-noite. Não fala isso, misericórdia. Geralmente, quando eu vou em outros lugares, pastor, você tem até 20 minutos para pregar. Eu faço isso. Amém? Abra comigo no Evangelho. João, capítulo 16, versículo 7. Amém? Você está feliz, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. O salmista dizia: alegrai-vos quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 16, versículo 7. João 16, 7, né? O pastor Jonas, por sinal, me trouxe uma palavra maravilhosa, uma palavra poderosa na igreja, né? Uma palavra assim que me tocou bastante, né? Que me levou lá atrás, de quando, sabe, tudo começou. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu viajei assim, de uma tal forma que eu vi o poder de Deus aquele dia, naquela quinta-feira. Amém? João 16, capítulo 7, diz assim, todos encontraram, amém? Amém. Glória a Deus. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Amém? Eu tenho o costume de ler, né, 3 vezes, repetir, para ficar cravado na mente, né, para ficar marcado, né, em nome de Deus, para você sair do culto, né, sabendo o que foi pregado. Amém? Eu vou repetir em nome de Jesus. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador, ou seja, né, o ajudador, em outras versões, né, está falando, sabe, de um lado mais teólogo, Paráclitos, né, o Espírito Santo. Amém? Não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Amém? Agora eu vou ler e vocês vão repetir comigo em nome de Jesus. Amém? Todos repetindo comigo. Todavia, mais alto. Todavia, está começando lá. Está começando lá. Agora, para os vizinhos ouvirem.
Todavia. Está vendo como melhorou? Esquentou agora. Esquentou. Agora estava lá no inferno, hein? Todavia. Glória a Deus. Né? O povo aqui dessa igreja é um povo forte. Aleluia. Digo-vos a verdade. E convém que eu vá. Por quê? Se eu não for, o Consolador não virá. Por quê? Então, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar. Essa igreja me cativou, pastor, porque eu cheguei aqui, né? São poucas as pessoas que estão na era da tecnologia aqui, né? Não é pecado você ter celular na Bíblia, né? Não é pecado, né? Não vejo problema nenhum. O pecado é quando a gente está pregando a palavra, você deixa de ouvir a palavra para poder, né, entrar nas redes sociais. Aí você postou uma foto durante o dia no Facebook, você segue trabalhar na barquinha na balsa, você manda uma foto lá, você posta, aí daqui a pouco vem uma curtida, uma notificação lá, né, no Instagram, igual você, sabe, postou aquela foto, você vai ver quem está curtindo a sua foto, e você deixa de ouvir a palavra de Deus, e automaticamente você perde a bênção de Deus. Então entenda, não é pecado ter Bíblia no celular, eu também tenho na minha, mas quando você entrar na porta para dentro, o que você faça? Desliga o Wi-Fi. Se conecte com Deus para poder você ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Apocalipse 19:13 diz que ele estava vestido com as vestes salpicadas de sangue, pelo qual nome se chama a palavra de Deus. Quem estava vestido com as vestes salpicadas de sangue? Jesus. Amém? Pelo qual nome se chama a palavra de Deus. Amém? Então o momento da palavra é o momento de prestar atenção, o momento de ficar atento, receber a bênção e ir para casa com a vitória em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Posso orar, pastor? Pai, obrigado, Deus, por essa rica oportunidade, ó Pai, de estar aqui na tua casa, Senhor, na tua igreja, Senhor Deus. Nós te glorificamos, te exaltamos, ó Pai, por esse motivo. Espírito Santo, tenha total liberdade, ó Pai, querido, usa a minha vida conforme o teu querer e a tua vontade. Que o Senhor venha falar, que a tua palavra possa produzir o resultado para o qual ela foi mandada. Em nome do Senhor Jesus, e tua igreja receba esta noite e saia daqui cheia da tua presença, para a glória do teu nome, Pai. E dessa forma, nós desocupamos as nossas mãos e te aplaudimos, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos se sentar, Deus, em nome de Jesus. A vida do Espírito Santo, queridos, na verdade, se você quiser chamar de Consolador, né, ou se você quiser chamar ele de ajudador, né, a vida do Espírito Santo, do Consolador, do ajudador, só seria possível neste mundo se Jesus cumprisse 7 missões impossíveis. Eu vou pegar? Só seria possível se Jesus cumprisse 7 missões impossíveis. E eu diria que foram 7 mesmo. Eu vou te provar dentro da Bíblia. Por quê? É impossível para nós, mas para Ele não. Amém? A primeira missão, para poder resumir, para não tomar muito tempo, que Jesus tinha que cumprir na terra uma missão impossível para mim e para você, mas para Ele não, era o quê? A primeira coisa, não pecar. Imagina só, Jesus Cristo veio ali num corpo com a natureza adâmica, um corpo humano. Deus num corpo humano. Veio com as raízes de Adão e Eva. Imagina Jesus tendo que ter essa missão impossível de não pecar uma só vez, porque se ele pecasse uma só vez, ele deixaria de ser o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então essa missão
que é impossível para mim e para você, Ele cumpriu com êxito. Mas pensa bem, irmãos, o que Ele não teve que passar? O que Ele não passou na sua trajetória, na sua vida terrena, nos seus 33 anos e meio de vida, na sua trajetória, em relação ao seu ministério, em relação àquilo que se remete à vida dele. Imagina o que ele passou. Não pecaram uma vez. Vê aqueles fariseus da época, julgaram, dizendo que ele expulsava demônios em nome de Beelzebub, quer dizer, príncipe dos demônios. Aqueles homens, sabe, perseguindo ele, julgando ele, difamando ele, falando algo contra a vida dele. Imagina ele não ter que retrucar a altura do que aqueles homens estavam falando contra ele. Por quê? Porque ele não poderia pecar. Ele não poderia, ter um só pecado, porque se ele tivesse um só pecado, automaticamente essa missão não seria cumprida com êxito. E o que acontece? Jesus, na sua caminhada, Ele não deixa a desejar. Ele não deixa a desejar em nenhum aspecto em relação ao pecado. Mas pensando bem, quando Jesus está crescendo, quando Jesus chega na flor da pele, na flor da idade, quando Jesus está vendo ali outros jovens enamorados, um prometido um para o outro, ele humanamente falando, Jesus, homem, ele não teria vontade também de ter uma prometida para ele? Ele não poderia ter. Muitos dizem que a tentação de Jesus foi lá em Mateus 4. Claro que foi. Quando foi retirado pelo Espírito para o deserto. Mas pensa, quando Jesus foi convidado para poder ir lá naquela festa em Caná da Galileia, vendo aqueles dois homens, aquela mulher e aquele homem enamorado, feito um para o outro, eles sendo convidados da festa, né? Eles estão ali vendo aquele casal se casando, aquela felicidade imensa. Será que Jesus não teve vontade de se casar? Será que Jesus, vendo os seus pais com os seus filhos ensinando as Escrituras, será que Jesus não teve vontade de ter filho para poder ensinar eles? Ele não poderia pecar, porque se ele pecasse, ele deixaria de ser o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Ou seja, uma missão impossível para mim e para você. Impossível, porque se ele pecasse, ele deixaria de ser o santo imaculado, ele deixaria de ser Jesus Cristo, ele deixaria de ser aquele que tiraria, a maldição do povo e traria a bênção sobre a vida do povo. Ele deixaria de ser esse intermediador que intermediaria entre o homem e Deus. Jesus, na sua trajetória, ele não pecou. Missão cumprida. A primeira missão de Jesus Cristo cumprida com êxito. E Pedro, que era um dos camaradas que era muito atrevido, folgado igual, um diácono que eu tenho lá na igreja, ele relata ali, aqui em 1 Pedro capítulo 2, gostaria que você acompanhasse comigo. Pedro, capítulo 2, versículo 22 ao 23. Diz assim: todos encontraram amém? Glória a Deus. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava-se, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Imagina, Jesus crucificado, Jesus na cruz, e aqueles homens zombando dele, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Desça da cruz, Jesus sem poder falar nada. Porque se ele falasse algo à altura daquilo que eles estavam falando para ele, ele teria pecado. E ele não pecou. Ele seguiu fielmente na sua missão.
porque ele tinha certeza que aquela missão seria cumprida com isso. Então, a primeira missão que Jesus cumpriu, sabe, com isso, uma missão impossível para mim e para você, foi não pecar. Repita comigo, não. E a segunda missão, morrer pelos pecadores. Imagina, queridos, um bando de pecador, pessoas a qual nós falamos que caluniavam, que falavam, que maltratavam ele, até mesmo na trajetória dele sabe, do monte ali, do Getsemane até o Monte Caveira, de onde ele estava indo carregando a cruz, aquelas pessoas açoitando ele, batendo nele, sabe, transfigurando o rosto dele. Imagina ele ter que morrer também por essas pessoas. Se fosse eu, sabe o que eu fazia quando eu estivesse ali, sabe, me afrontando Jesus, eu descia da cruz com prego e tudo, cara. Eu descia de lá com prego e tudo. Eu não vou morrer por esse bando de pecador. Eu não vou morrer por essas pessoas. Eu descia. Mas não. Imagina bem. Jesus, lá no Getsemane, na prensa do azeite, ele orando 3 vezes. Ele ora 3 vezes. E aí começa o sacrifício do sangue, porque os vasos capilares dele são rompidos e ali soam gotas de sangue. E ele diz: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice que eu bebo, mas que não seja feita a minha vontade, senão a tua. Porque se entrasse a vontade dele, automaticamente ele não iria para a cruz. Sabe o que queria fazer? Ele desceria um monte ali, sabe, do Getsemane, pelo outro lado, mas ele desceria algemado com o diabo. Ou seja, ele não hesitou, sabe, em nenhum momento em morrer pela minha vida e pela sua vida, que somos dois pecadores. Glória a Deus. Ele cumpriu essa segunda missão com êxito. Ele não deixou de cumprir essa missão por amor. João 3,16, que todos os conhecem, até meu filho pequenininho conhece, diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas que tenha a vida eterna. Esse foi um dos propósitos mesmo. Era morrer na cruz pelos pecadores, a segunda missão impossível para mim e para você. Imagina só, eu e você, um exemplo que eu estou dando aqui. Eu tenho que morrer pela vida da irmã, porque se eu morrer pela vida da irmã, a irmã vai ser salva. Você morreria? Eu morreria? Para que não, irmãos? Mas ele não, por amor ele foi, ele morreu. E lá, crucificado, sabe, das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, o céu negro. A palavra de Deus diz que o céu ficou negro, sabe, o céu escureceu. Ele está lá, sendo afrontado na cruz, as pessoas falando com ele. O que ele faz? Senhor, perdoa, porque não sabe o que faz. E às 3 horas da tarde, ele diz: Eli, lema sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Ele morreu só por todos os pecadores. E quando ele diz está consumado, com o rosto transfigurado, sabe, não existia mais quase sangue no corpo dele, porque aquele sangue foi vertido pelos nossos pecados, foi vertido pela minha vida e pela tua vida. Que ele diz: está consumado, a ti entrego o meu espírito. Segunda missão cumprida com êxito: morrer na cruz do Calvário pelos pecadores. É por isso que nós estamos aqui, vivendo a graça. Graça, favor e merecido. Amém? Então fala para o seu irmão: segunda missão impossível para mim e para você, que Jesus cumpriu, foi morrer pelos pecadores. Agora a terceira missão que Jesus tinha que cumprir, impossível para mim e para você, era o quê?
e o inferno. Pegar as chaves da morte e do inferno nas mãos do diabo. E aquele terremoto, quando houve aquele terremoto, quando Jesus morreu, que o céu estava negro, serviu para poder, abalar as estruturas do inferno. E eles chegando lá, viam os maiorais, os demônios lá, aqueles que tinham sido expulsos dos céus, eles estavam lá fortificados, com um triunfo na mão, ou seja, com as chaves, zombando, dizendo: eu tenho um trunfo na mão, eu tenho algo na mão, eu tenho as chaves da morte, do inferno. Imagina só o diabo lá zombando, tendo, aquele trunfo em suas mãos. Quando acontece aquele terremoto, as estruturas do inferno são abaladas. E João viu isso, e ele nos conta isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18 diz assim: e eu, quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Pensa só, queridos, João, no naipe dele, o camarada, quando viu, caiu aos seus pés como morto em espírito. Imagina só os demônios, o que eles não sentiram quando viram Jesus ir até o inferno. Imagina só aqueles demônios, lá no inferno, petrificados, atemorizados com a presença de Jesus. Olha o que diz aqui: e eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis, estou aqui vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, terceira missão de Jesus cumprida com êxito. Ele morreu na sexta-feira mesmo ele foi sepultado, e ele foi até o inferno e tomou as chaves da morte e do inferno da mão do diabo. É por isso que você está aqui hoje, meu irmão. É por isso que você está aqui, para poder contar a história. É por isso que nós hoje temos o direito da escolha de ser salvos ou não ser salvos. É por isso que nós temos... Obrigado, irmão. Há muitos garotos para você no céu, tá? É por isso que nós temos as escolhas, irmão, de querer, ir para o céu ou ir morar com um capiroto, como eu tenho o costume de falar na igreja. Terceira missão cumprida com êxito. Ele foi até o inferno e tomou as chaves da morte do inferno das mãos sujas do diabo. Quarta missão impossível, que é para mim e para você, mas para Jesus não: ressuscitar em carne. Os testemunhas de Jeová, aqueles camaradinhos que estão com aquela magnetinha do 007, né? A gente está falando de missão impossível hoje, mas nós não estamos falando, do James Bond, nós estamos falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eles falam que Jesus ressuscitou em espírito. Imagina só, não tem lógica. Como é que uma pessoa vai ressuscitar em espírito? A quarta missão impossível para mim e para você de Jesus era ressuscitar em carne, como ele tinha dito. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 36. Lucas 24, 36. Amém? Todos encontraram amém? Amém. Vamos lá.
24, 36. Diz assim. É assim mesmo. E falando dessas coisas, o mesmo apareceu e se apresentou no meio deles, ou seja, imagina só, os discípulos trancados, com medo de ser os próximos, né? Jesus já tinha aparecido para dois ali no caminho de Emaús, eles comentando lá dentro, e de repente aparece o camarada do nada, eles se assustam, eles pensam que é fantasma. Vamos lá. E falando ele dessas coisas, o mesmo se apressou no meio deles e disse: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E eles disseram: Por que estáis perturbados? E por que sob tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito tem carne, o espírito não tem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. Ou seja, missão cumprida. A quarta missão impossível de Jesus para mim e para você, que para ele não é, foi cumprida com isso. Acontece naquele domingo de madrugada. Imagina só, Jesus é sepultado na sexta-feira, passa sábado e domingo, aqueles guardas fazendo turno ali na frente do túmulo. Por quê? Porque eles não queriam que Jesus ressuscitasse, que não cumprisse aquilo que ele tinha falado. Ou seja, eles colocam aquela fortificação na frente do túmulo de Jesus, aquela gruta com aquela pedra grande, né? Aquela pedra enorme, aqueles homens, aqueles guardas na frente guardando, quando de repente eles viram um clarão no céu. E um anjo do céu toca na pedra, a pedra rola. Imagina lá dentro Jesus se aprontando. Por quê? Porque ele já estava com as chaves da morte, do inferno em suas mãos, uma missão que ele tinha cumprida com êxito. Ele estava dentro se aprontando, tirando aquelas armaduras dele, pronto para poder ressuscitar. Imagina Jesus lá se preparando para poder se ressuscitar. O anjo toca a pedra, os guardas atemorizados vendo aquele clarão lá dentro. Como pensa que não sai lá? Jesus Cristo ressuscitado em carne. Quem viu ele naquela cruz agonizante, viu lá o Messias triunfante. O Messias ressuscitado em carne, cumprindo mais de uma missão impossível. Ou seja, meu irmão, tudo aquilo que ele disse, ele cumpriu à risca. Tudo aquilo que era com um propósito ali, de vida ali para nós, ele cumpriu por amor, meu irmão. Ele fez por amor. Ou seja, ele ressuscitou, meu irmão, e vive pelos séculos dos séculos, e vive por toda a eternidade. Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, advogando a minha causa e a sua causa. Então nunca diga que você é um derrotado, nunca diga que você, sabe, já perdeu, nunca diga que você não pode. Você pode, meu irmão, porque você serve um Deus que pode todas as coisas. Em ti, no Senhor, nós podemos todas as coisas. Tem pessoas que se denominam derrotadas. Tem pessoas que se denominam fracassadas. Tem pessoas que estão esperando a vitória chegar. Meu irmão, a vitória foi conquistada há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. E nós estamos dispersos. Dispersos. É por isso que com Cristo, meu irmão, é vencer ou vencer. Você pode perder uma batalha, mas isso não quer dizer que você é um derrotado, porque você não perdeu a guerra. E não retrocede não, tá? Não retrocede não. O meu justo viverá, aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu irmão, o preço foi pago. Jesus ressuscitou. Ele provou isso através da palavra.
Os discípulos só atemorizados, com medo, vendo ali aquele. Eles achavam que era espírito, um fantasma, ficaram atemorizados, sabe, com tudo aquilo que eles estavam vendo. Jesus provou e cumpriu tudo aquilo que ele tinha dito antes para eles. Olha que diz aqui, para poder provar também, você também, sabe, jogar na cara dos testemunhos, jogar quando vim te afrontar com aqueles livrinhos, aquelas coisas, sabe, bem elaboradas por ele. Meu irmão, outro dia eu peguei um lá na porta de casa. Tinha um ancião e tinha um mais novinho lá. Aí eu saí de bermuda, né, de camiseta polo, como eu tenho o costume de trabalhar em vermelho. Eu conheci. Aquela menina, ouvi, ele falou tantas vezes. Beleza. Eu falei, e ele? Aí ele falou, não, mas tu tem que fazer isso. Eu falei, tá bom. Eu falei, você tem que fazer o quê? Não, eu tô certo. Eu falei, não tá certo não, cara. Sabe por quê? Aí eu falei para ele quem que eu era. Né? Falei para ele qual era o Deus que eu acreditava, que era o Deus vivo, sabe, aquele que ressuscitou em carne. Comecei a falar para ele que se ele ficar, aquele jovem que estava falando comigo, se ele ficasse, sabe, mais 5 minutos antes que ele confessava Jesus, não? Porque o ancião estava desesperado para poder tirar de perto de mim, levando para longe de mim, vambora, e quando ele, sabe, mais puxava, eu não falava. E eu falei para ele, se a minha tese estiver errada, eu estou no lucro, agora se a sua tese estiver errada, tu vai para o inferno, meu irmão. Eles acreditam dessa forma. Uma forma totalmente errada, que se a gente for entrar em detalhes aqui, a gente fica até meia-noite aí falando. Amém? E dizendo, versículo 40, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe, tens alguma coisa que comer? Provando o quê? Que espírito não come, né, gente? Né, pastor? Espírito não come. Quarta missão impossível: ressuscitar em carne. E olha aqui, o cardápio que ofereceram para Jesus, já não basta ter sofrido tudo aquilo, né? Ter morrido na cruz, ter sido açoitado, sabe?